meus queridos, e bem-vindo! Este é o Da Morta, o seu primeiro canal de aprendizado e cultura inútil. Eu sou o Stu Santos e estarei aqui semanalmente para te explicar os segredos da vida. Como se faz um miojo no meio da floresta? Como se desenvolve um terceiro mamilo in vitro? Qual é a verdadeira cor do cavalo branco de Napoleão? Tudo isso e muito mais aqui no Da Morta. E no programa de hoje vamos dar algumas dicas de podcast. Sim, esta mídia que há muito tempo existe e que a cada dia ganha mais adeptos aqui no Brasil. No entanto, para começar este programa, eu não teria outra forma senão dando dicas super rápidas de onde ouvir podcast. Nos dias atuais, não há forma mais fácil de ouvir podcast que não seja pelo Spotify. Sim, os principais podcasts estão na plataforma e é de fácil acesso. Ainda podemos falar do iTunes, o primeiro lugar a ser possível ouvir podcast de forma gratuita e facilitada. Passando para os apps de celular, temos diversos programas. Dentre eles, eu posso indicar o Pocket Cast, que atualmente é um dos mais famosos e tem para Android e iOS. Temos o Google Podcast, que eu particularmente nunca usei, mas é da Google e deve tranquilamente fazer o seu trabalho. E o que eu mais uso e adoro é o Podcast Addict. Talvez ele seja um pouco mais complexo de se aprender a usar, mas te garanto que é o melhor app. E antes de entrar nas dicas, vou deixar aqui a minha revolta com o Spotify. Cara, vocês têm que melhorar essa listagem de novos episódios. Sério, às vezes essa opção nunca aparece, nem no Premium. Sim, é maluco, mas às vezes é bem difícil de se descobrir se já saiu um podcast novo ou não, pois o sistema do Spotify às vezes atualiza ou simplesmente some das opções. E bem, se tem diversos apps que fazem essa listagem por data de publicação, acho que vocês também conseguem, né? Enfim, hoje eu vou indicar 5 podcasts para você que nunca ouviu a mídia, mas tem curiosidade, só não sabe por onde começar. Em meio a milhares de programas, encontrar um que seja bom do começo ao fim é difícil. Por isso que eu vos trago o primeiro top 5 de podcasts do canal Da Morta. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Você aí. Bom, bora pro vídeo. Fé da manhã da Folha de São Paulo. Sim, muitos vão reclamar que é da Folha de São Paulo, essa Folha de São Paulo é lixo, eu não sei mais o que, e eu entendo que vocês talvez não gostem do jornal. Eu também não sou o maior fã deles, mas o podcast tem a fama de ser uma mídia mais aberta, sem amarras. Não que não tenha, mas certamente tem menos que um telejornal. O programa é diário, de 20 a 30 minutos, com os principais acontecimentos do dia anterior. Normalmente, o que causou mais repercussão vira a pauta principal. Sempre com um conteúdo coeso e valioso para quem gosta de esclarecer o seu conhecimento sobre a atualidade do Brasil. Esse programa não teria como dificultar mais a busca dele. O Podcrastinadores é um dos projetos mais relevantes, ao meu ver, no mundo nerd. Com a apresentação do ator, comediante e roteirista Fernando Caruso, o podcast tem uma levada muito legal para quem gosta do gênero de cinema e séries de TV. O pod ainda conta com o Elvésio Parente e o seu divertidíssimo teclado, e o famoso e emocionado Gustavo Guimarães, além de convidados super especiais em grande parte dos episódios. Então não perde tempo, corre lá no seu agregador favorito e assina esta obra da diversão e da cultura nerd. Um dos maiores sites de conteúdo publicitário, a Casa B9 de produção, para quem não conhece, nos traz o Braincast, um dos melhores podcasts de cultura pop, comportamentos e atualidades de que você pode querer saber. Tem pra frente das tendências, ele desmistifica o mundo da publicidade e o que o circunda de forma leve, inteligente e fácil para grande parte do público. Eu não teria nem como falar mais dele, você tem que ouvir com seus próprios ouvidos, mas eu digo, vale a pena. Quem ainda não conhece o RapaduraCast é um sortudo. Sim, pois se você não conhece, significa que você tem mais de 10 anos de podcast para ouvir.
Considerado por muitos um dos podcasts mais relevantes dentro do Brasil, o programa do site Cinema com Rapadura aborda de forma divertida e ainda assim construtiva filmes novos e antigos. Jurandir Filho, host do programa, sempre está muito bem-humorado e sempre tem companhia de primeira para complementar suas análises. Vale a pena demais dar uma chance para eles. Sabe aquelas histórias divertidíssimas que você ouve de um amigo ou de um familiar que conta como ele conheceu sua amada ou como foi um perrengue de uma viagem para a Argentina? Então você vai se amarrar no Guga. Apresentado por Gustavo e Rafael Mafra, o pod recebe diversos convidados que ajudam o podcast contando as histórias e comentando os ocorridos. É bem divertido, super leve e você sempre sai do episódio com um sorrisinho no rosto. E aí, curtiu a lista? Faltou alguém? Bem, claro que faltou alguém, né? Mas esse é apenas o primeiro episódio de uma saga que teremos no futuro. Enquanto isso, aproveita, corre lá no seu agregador favorito e assina esses podcasts. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Este foi mais um Da Morta, eu sou o Stu Santos e não esquece de assinar o canal e clicar no sininho para você continuar recebendo semanalmente as nossas novidades. Até a próxima, eu fui!